grande privilégio hoje de termos como preletor deste último momento desse encontro do nosso congresso, o pastor Paulo Eduardo Gomes Vieira. Depois de ter se formado no Seminário Batista do Sul, pastor Paulo pastoreou vários anos na primeira Igreja Batista de Resende, aqui no estado do Rio de Janeiro. Atualmente é pastor da primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo. Foi presidente da Convenção Paulista ano passado. E não só é muito bom ouvir o Paulo, mas é muito gostoso ouvi-lo pelo seu estilo e pelo critério com que ele nos transmite a palavra de Deus. Ele é de Campos e temos uma... Eu vou apresentar como ele costuma me apresentar quando ele me apresenta. Nós temos a mesma sogra, porque eu sou casado com Jussara e ele é casado com a irmã de Jussara. E quando ele me apresenta dizendo que temos a mesma sogra, eu costumo dizer, então ele conhece as minhas dores, não é? Mas dizem que eu não gosto de Campos, isso é um exagero. Não é exatamente que eu não gosto de Campos. Eu acho que Campos tem duas virtudes. Só que eu casei com uma e ele casou com outra. Eu não sei o que é que sobrou em Campos mais depois disso. E está aí, nós vamos ouvi-lo. E Paulo, é um grande prazer, viu, ter você aqui, que Deus conduza as suas palavras, nos inspire e nos ajude a amadurecermos nossa visão do reino. Bom dia, irmãos. Prazer grande estar aqui com vocês, poder participar um pouco desse momento tão significativo para essa convenção. Sem dúvida alguma, muito bom ver a Convenção Batista Carioca se fortalecendo, se revigorando, e isso traz muita satisfação no coração da gente, né? Estou em São Paulo já há quase 10 anos, não nasci no Rio de Janeiro, mas meu coração é muito carioquês, né? Eu tenho uma paixão especial por essa cidade e rever as pessoas, estar aqui no Rio de Janeiro é sempre motivo de muita alegria. Deixa eu fazer aqui uns registros muito rápidos, né? Dr. Carlos Alberto Cacau de Brito, grande amigo, grande colega de seminário, que, diga-se de passagem, hoje aniversaria, né? Estão dizendo por aí que a partir de hoje ele pode andar de ônibus de graça, irmãos, né? Então depois os irmãos verifiquem com ele se isso é fato ou não, né? Se não é, está muito próximo de ser, com certeza, né? Quero fazer um outro registro também. No período que eu morei em Resende, quase 17 anos, pela graça de Deus, algumas coisas muito boas aconteceram. E uma delas eu menciono aqui, eu acho que é Marilena, não é isso, Marilena? Fica de pé, Marilena, por favor. Ela é missionária dos irmãos aqui da Convenção Batista Carioca. E lá em Resende, durante um tempo, acho que durante 2 anos aproximadamente, fica de pé um pouquinho só, Marilena, permaneça de pé. Nós fomos vizinhos. Ela se mudou para uma casa literalmente vizinha nossa, fronteira assim, muro, né? Parede com parede. E aí a minha esposa Jaqueline se aproximou e fizemos amizade, fizemos algumas visitas, momentos de oração, e ela foi à nossa igreja e se converteu. E logo depois a gente foi para São Paulo, mas hoje é muito bom a gente ver esse fruto aí agindo e tendo uma participação tão expressiva no reino como missionária aqui. Bom te ver, Marilena. Deus te abençoe, tá bom? Vamos lá, gente. A palavra de Deus nos diz, quando nós lemos o apóstolo Paulo, depois de a igreja do Senhor Jesus ter experimentado um crescimento muito expressivo no seu primeiro momento, a gente olha ali para Jerusalém, depois, logo a seguir, Samaria. Depois, logo a seguir, você chega lá no capítulo 11 de Atos, Antioquia, quando o pessoal de Jerusalém percebe que era necessário que alguém fizesse uma espécie de supervisão, uma mentoria lá com Antioquia, e segue Barnabé, e quando ele percebe que a igreja de Antioquia estava caminhando de modo muito efusivo, muito vigoroso, Barnabé então vai rapidamente, Lucas chega a registrar isso em Atos, vai rapidamente buscar Saulo, ainda Saulo de Tarso, para que ele conhecesse Antioquia, e dali de Antioquia então é que aquela igreja se torna uma espécie de plataforma de lançamento
para aquele que foi o maior missionário de toda a história do cristianismo, Saulo, que logo a seguir passaria a ser chamado Paulo. Pois bem, depois desse momento tão efusivo, tão expressivo da igreja, e aí então surgem novas igrejas e o apóstolo Paulo começa a escrever cartas e ele começa a sistematizar, a organizar. O crescimento era meio que amorfo, as coisas iam acontecendo sem que houvesse uma proposta de organização, de sistematização, de relacionamento entre irmãos, modo de se reunirem, enfim. E aí Paulo escreve à igreja de Éfeso e ele diz, texto que nós conhecemos bem, que por intermédio da igreja do Senhor é que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta, não apenas diante dos homens na terra, mas também diante dos principados e potestades. Algumas versões falam, por intermédio da igreja do Senhor Jesus, a multiforme graça de Deus se manifesta aqui na terra, diante dos homens e diante dos principados, potestades e das forças espirituais invisíveis que habitam o nosso mundo. Nós vamos então tentar meditar um pouquinho sobre isso, como que essa multiforme manifestação da graça de Deus ou da sabedoria acontece na igreja, e aí como que deve acontecer este relacionamento entre igrejas, conforme nós estamos propondo agora para esse momento mais específico. Vamos orar? Pai, nós pedimos para que o Senhor nos fale, para que a reflexão na Tua palavra nos fortaleça, nos abasteça espiritualmente, para que através da Tua palavra nos aproximemos mais do Senhor, conforme o próprio Paulo diz, estejamos mais cheios da presença do Teu Espírito, mas que também, Senhor Deus, sejamos elucidados, esclarecidos, aprendamos cada vez mais a convivermos de modo mais cristão, mais humano uns com os outros, e compreendamos, Senhor Deus, também qual o papel da Tua igreja neste momento que nós estamos vivendo. Pedimos, Espírito Santo de Deus, para que ambas as coisas aconteçam, para que sejamos mais fortalecidos espiritualmente e elucidados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar a falar sobre este tema, tentando fazer uma abordagem um pouco mais ampla. Eu sei que essa é uma prática muito comum nas falas, quando a gente busca entender o micro a partir do macro. Quando a gente tenta entender as coisas, detalhes, a partir das coisas mais amplas, gerais. Então, isso que eu tentarei fazer com os irmãos, caminhar por este caminho, mas entendo que já já a gente vai chegar especificamente àquilo que é o tema proposto para esse momento agora. Primeira coisa que eu quero dizer é que se nós pensamos em ética no relacionamento entre irmãos, entre igrejas, entre pastores, entre ministros, nós temos que pensar, é possível nós termos hoje uma certa uniformidade, uma certa homogeneidade entre as igrejas, e mais especificamente no nosso cenário batista brasileiro, ou batista mundial, igrejas que sejam muito parecidas, muito próximas umas das outras, quanto ao seu estilo, quanto ao seu formato. Já já os irmãos vão entender por que eu começo meditando sobre isso, pensando sobre isso. Penso eu que hoje é muito complicado a gente aspirar ter essa uniformidade eclesiástica ou eclesiológica entre nós batistas, por diversas razões. As características do nosso mundo hoje, elas impõem-nos algumas coisas que nós temos que entendê-las. Veja só, eu quero ser ao máximo possível imparcial com os irmãos, não passional na análise de algumas dessas coisas que eu vou mencionar para vocês, para que depois a gente migre então para a questão mais objetiva, ou seja, relacionamento entre as igrejas. Por que eu acho que é muito complicado nós termos igrejas homogêneas, basicamente com as mesmas características, uniformes? Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente pode afirmar,
nossa sociedade pós-moderna, ela é uma sociedade marcada pela diversidade. Isso é característica do nosso tempo, diversidade. Você ouve muito falar em diversidade no que diz respeito à sexualidade. E aí grande parte daquilo que se prega, que se ensina, a gente discorda frontalmente, porque colide com os nossos valores, com aquilo que nós propomos, com aquilo que nós lemos na palavra. Mas, além da questão da sexualidade, nós temos que perceber isso. A nossa sociedade, ela é diversa. Deixa eu tentar citar para você alguma coisa aqui mais banal. Por exemplo, quanto ao vestuário. Eu gosto muito de fotografia, gente. Gosto de ver fotos. E vez por outra, quando eu vou a algum restaurante tradicional lá de São Paulo, né? E pastor vai a restaurante quase sempre convidado por irmãos, o que é mais abençoado ainda, né? A gente come boa comida e o irmão abençoado paga e a gente sai de lá mais feliz ainda por isso. E aí tem aquelas fotos de São Paulo antigas. São Paulo antiga, melhor dizendo, as fotos. E eu fico observando lá na Avenida Paulista, no encontro da Ipiranga com a São João, que é a esquina mais famosa de São Paulo, aquela coisa toda, a música popular brasileira, né? E eu observo alguns detalhes, por exemplo, na década de 30, década de 40, até um pouco mais à frente, o vestuário era homogêneo. As mulheres usavam vestido, grande maioria vestido longo, os homens paletó e gravata e chapéu. Quase todo mundo mais ou menos padronizado, mesmo tipo de roupa. As fotos são em preto e branco, mas a gente sabe que a variedade de cores também era muito pequena, mínima. Compara isso com São Paulo hoje, com o Rio de Janeiro hoje, a coisa é psicodélica. Você anda na Avenida Paulista, você vê o camarada de paletó e gravata, ele é um executivo, ele é um empresário, mas você vê lado a lado com ele andando também o sujeito com cabelo azul, todo espetado para cima, andando normalmente. Ele não está fantasiado, indo para alguma festa de fantasia, alguma coisa, ele está assim, ele se veste assim, ele é assim. Você vê uma senhora de salto alto, de taiê, aquela coisa toda, trabalhando, indo para o seu trabalho, e você vê lado a lado com ela uma moça que está com uma argola indígena, um alargador no pescoço, que parece mais uma anomalia, aquele negócio imenso. Você olha, você vê vazado do outro lado no pescoço. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa sociedade diversa, isso não existia, gente. Confesso a vocês que 10 anos atrás, quando eu saí do interior de Resende e fui para São Paulo, isso me chocou. Até que isso começou a se tornar comum para o meu visual. Quando que você podia imaginar, você vê uma pessoa andando na rua normalmente, de um lado do cabelo, o cabelo é comprido, vem até o ombro, do outro lado é raspado. As pessoas andam assim normalmente na rua, ou seja, a diversidade, não padronização. Isso está aí, é típico da nossa sociedade, é típico do nosso tempo, tempo de pós-modernidade. As pessoas se recusam a serem padronizadas. Isso tem repercussão no nosso universo evangélico? Lógico que tem. Isso chega às nossas igrejas? Lógico que sim. Isso tem repercussão no estilo de ser de cada igreja? Lógico que sim, a coisa é muito mais do que vestuário. Cerca de 6, 7 anos atrás, minha esposa Jaqueline estava viajando, ela foi num congresso de um movimento chamado Desperta Débora, talvez muitos aqui conheçam, mães que oram pelos filhos, e aí você conhece o mote, né? Mulheres de joelho, filhos de pé, enfim, essa é a proposta. É um movimento para-eclesiástico, que tenha como proposta apenas incentivar que gerações orem pelas gerações seguintes, a fim de que elas sejam abençoadas. Pois bem, ela foi em Florianópolis, nesse congresso, na volta, no voo, ela sentou do lado de um camarada todo esquisito. Desse jeitão assim, cabelo cheio de dread, aquele negócio todo, umas tatuagens, uma roupa diferente. E ela pensou, vou evangelizar esse cara, vou começar a conversar, vai chegar um ponto que eu vou falar de Jesus para esse cara.
E ela começou a conversar, tudo bem e tal, você é de São Paulo, enfim, começa por essa conversa bem superficial, né? Aí ela disse, não, eu estou em Florianópolis, estou indo para São Paulo de volta, porque eu participei de um congresso evangélico e tal, aí você é crente? Ela falou assim, sim, olha, eu tenho a bênção de ter alegria, e ele virou para minha esposa e falou assim, a paz do Senhor, minha irmã. E aí ela disse, olha, que bom, você é crente, faz parte de qual igreja? E ele disse, olha, a minha igreja se chama Caverna de Adulão, porque nós queremos receber tudo aquilo que a sociedade não quer. Ou seja, Davi recebeu na Caverna de Adulão todos os imprestáveis e endividados. Nós queremos receber essa turma. Quem o mundo despreza é quem nós queremos. Então é Caverna de Adulão, o nome da igreja. Aí ela perguntou, e quem é o pastor da sua igreja? Ele falou assim, sou eu, pastor da igreja. E estão lá tirando jovens e pessoas dos ambientes os mais podres, o submundo, o underground da sociedade. E em tese ele diz, olha, a gente conserva esse modo de ser bem atípico, bem psicodélico. Por quê? Porque se eu chego de paletó e gravata num ambiente como esse, ou todo certinho, quadradinho, bonitinho, o que vai acontecer? Eu vou ser rejeitado, a repulsa será imediata. A gente não sabe quais são os fundamentos bíblicos, doutrinários da igreja, mas a tese é essa, que é aceitável, é interessante. O que isso mostra, gente? É multiforme, é plural, a sociedade é diversa. Essa é uma característica de nosso tempo. E isso, gente, chega ao nosso universo batista. A gente gostando ou não, a gente achando bonito ou feio, a gente achando perfumado ou mal cheiroso, chega ao nosso universo batista. O que vocês me diriam? Eu, Jussara, Jaqueline, nós crescemos juntos, lá em Campos, naquele tempo em que todas as igrejas cantavam basicamente as mesmas coisas, os hinos do cantor cristão. Musicalidade nossa era piano e órgão, o coro, boa parte das vezes atrás do pastor, e era monoformatado, ou seja, uma única forma, o nosso modo de ser batista. Nossa liturgia, o formato de igreja, nossas assembleias, as eleições anuais para a diretoria, era basicamente a mesma coisa. Eu conheço um universo razoável de igreja, naquela época já conhecia, e a gente ia numa igreja para outra, visitar, passar férias ou alguma outra coisa, não estranhava, era tudo igual. Você lembra disso, gente? Com certeza. E não é mais assim. Mudou. Bons tempos, porque é muito mais fácil lidar com a uniformidade. É verdade. Por isso que eu disse para os irmãos que eu estou tentando ao máximo possível ser imparcial, fazer uma análise não passional do nosso momento. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que, além de a nossa sociedade ser uma sociedade marcada pela diversidade, a nossa sociedade, não sei se mais ou menos do que em outros tempos, é uma sociedade muito hedonista, ou seja, vem lá da cultura grega, né? Hedonismo, o culto, o cultivo do prazer, da satisfação. As pessoas mais do que nunca estão em busca de diversão. E quando a gente pensa em hedonismo, a gente pensa em perversão sexual, mas o sentido não se restringe a isso apenas. O sentido também se amplia. Qualquer coisa que traga satisfação, que traga diversão, traga prazer, isso também chega aos nossos ambientes eclesiásticos. As pessoas querem ir às igrejas e elas estão buscando as igrejas em busca, ou seja, procurando alguma coisa que lhes traga contentamento. Sejamos sinceros, irmãos. Quando nós recebemos um membro de uma outra igreja, quando alguém busca a nossa igreja, alguém que já tem assim um passado, uma história evangélica, batista, ou de algum outro grupo evangélico,
Você recebe alguém, pastor, na sua igreja? É comum hoje você receber alguém dizendo assim, olha, eu gosto muito de me engajar na obra de Deus, no reino do Senhor Jesus, eu gosto de servir e eu estou buscando uma igreja onde eu possa servir melhor. Pastor, qual é a área de maior necessidade dessa igreja? É essa a motivação, irmãos? Sim ou não? Lógico que não. As pessoas estão buscando um lugar onde elas se sintam bem. Gostei desse culto. Puxa, e às vezes o vocabulário ele é mais, assim, pós-moderno também. Poxa, curti esse culto, hein? Irmão é irmão em Cristo, mas ele diz, olha, umas energias boas aqui nesse templo, né? Senti aqui umas variações, umas vibrações. É crente, né? Mas o fato é que essa é uma marca de nosso tempo. As pessoas estão em busca do que traz contentamento, do que lhes proporciona satisfação. Essa é a verdade. Ou seja, quando nós lidamos com o hedonismo, nós não lidamos apenas com a questão do comportamento, da sexualidade. É o que as pessoas buscam. Por isso que hoje, a indústria da diversão, parque de diversões, é uma das mais fortes do mundo, uma das que mais cresce no mundo inteiro. Não sei se vocês sabem, Dubai tem petróleo, né? Só que o petróleo de Dubai vai acabar em 40 anos. E eles sabem disso. Em que eles estão investindo para daqui a 40 anos o país não quebrar? Estão querendo fazer de Dubai um mega parque de diversões. Hoje o principal polo turístico do mundo é Orlando, os parques tão conhecidos. É o lugar mais visitado turisticamente do mundo, mais do que Paris, mais do que Israel, muito, muito mais. A meta deles é fazer de Dubai o maior polo turístico do mundo. Eles querem passar Orlando. Por quê? Ah, porque é bonitinho, as pessoas se divertirem, nós queremos que as pessoas tenham alegria em Dubai. Não, é porque eles sabem que é uma indústria que proporciona muito dinheiro, o entretenimento. Certo, gente? Essa é outra coisa que eu menciono para vocês, isso chega também ao nosso meio, ao nosso ambiente. Já já eu vou correlacionar tudo isso com a nossa questão relacionamento entre igrejas. Uma outra coisa que eu mencionaria para vocês, que, ao meu ver, influencia muito nessa questão, igrejas monoformatadas, homogêneas ou não, é uma questão nossa. Aí eu venho mais para o nosso cenário particular, nosso batista. Meus irmãos, cada igreja batista é uma igreja autônoma, independente. Em tese, faz o que quer. É praticamente impossível que nós tenhamos uma proposta que normatize o modo de ser dos batistas brasileiros. Eu amo a denominação, não consigo me enxergar participando de um outro grupo. Mas eu quero dizer para vocês, a gente não consegue nem ter um logotipo comum a todos, que a gente coloque na frente de todas as igrejas batistas do Brasil. A gente não consegue. Vamos lá, gente. Mesmo aqueles grupos tidos como evangélicos, alguns, muita controvérsia se são evangélicos ou não, já não conseguem mais manter essa uniformidade. Vamos lá, gente. O Templo de Salomão, não o que foi destruído por Tito em 70 depois de Cristo, mas aquele que está na Celso Garcia, lá em São Paulo. A liturgia e a forma de eles fazerem lá os cultos deles é diferente. Lá o bispo, o pastor, sei lá o quê, usa quipá. As pessoas entram e usam o quipá, com alguns retoques de liturgia judaica. Ou seja, a Universal, que é a Igreja Universal no Brasil, você vai aqui na Suburbana, é um tipo de culto. Você vai na Celso Garcia em São Paulo, é outro tipo de culto. Certamente, o Macedo não é bobo, certamente
Isso não está acontecendo casualmente. Há uma estratégia, há uma razão de ser por detrás disso. Os irmãos tenham 100% de certeza. Nada acontece na Igreja Universal por mera casualidade. Tá certo, gente? Em tempos em que volta a se falar novamente em violência no Rio, as UPPs estão funcionando ou não e tal. Tem agora o batalhão, né? Vocês estão vendo aí na mídia, né? Grande repercussão. O exército da Universal, os camaradas entram lá no culto, marchando, uniformizados, com alguma ligação há, uma coisa com a outra. Nada é casual. Ou seja, gente, a gente tem essa dificuldade porque cada igreja é uma igreja autônoma. Isso é visceral na nossa denominação. Isso nós não temos como nos livrar disso. É identidade nossa. Faz parte da nossa espinha dorsal, aquilo no qual nós cremos, nossas convicções doutrinárias, mas a nossa eclesiologia também. Vocês conseguem conceber nós, batistas, deixando de ser cada igreja, uma igreja autônoma e independente, para sermos apenas uma igreja batista, a igreja batista no Brasil? Lógico que não. Nós não somos assim. Só que existem consequências. Cada igreja, rigorosamente, acaba fazendo o que quer, né? Como consequência disso tudo, gente, existem entre os sérios, entre os que não são sérios, existem perfis variados de igrejas. Desde aquele modelo mais tradicional, dos bons tempos, que a irmã mencionou, né, que é um perfil tipicamente herdado da cultura anglo-saxã. Os nossos hinos, a nossa história, bem de acordo com aquilo que nós recebemos dos nossos amados, queridos irmãos americanos. E que muita gente conserva e muito bem conservado. Também é verdade que surgem outras coisas questionadas, que se pode buscar coisas positivas delas ou não. Quando eu era garoto, lá em Campos, Carlos César, né? A primeira vez que eu ouvi falar na minha vida, gente, já com os meus 14, 15 anos de idade, a história de igreja em célula. Isso não existia. Paul Young Cho apresentou ao mundo este modelo, grupos familiares em células. Uma igreja batista lá em Campos, uma igreja batista foi quem se reformatou e se reinventou, fez uma reengenharia. A igreja toda se estruturou em torno de células. Virtudes, problemas, pois bem, isso é uma outra questão, mas surgiu esse novo formato. Depois, nos anos 90, a gente começou a falar em redes ministeriais, igrejas que se estruturam em torno de vertentes ministeriais, de acordo com a vocação ou com os dons espirituais de cada um. Não tem mais departamentos, tem a rede ministerial. Bill Hybels, de Chicago, foi quem apresentou essa proposta ao mundo, ou foi o ícone com maior repercussão, um outro modelo de igreja. Segunda metade dos anos 90 e até hoje, mais recentemente, a gente tem ouvido falar muito em Rick Warren, igreja com propósitos. Ou seja, a igreja que precisa ter, de um modo mais específico, propostas para que ela não divague, para que ela não... Enfim, constrói-se toda uma forma de ser igreja em torno dessa visão, igreja com propósitos. E a coisa vai se proliferando. Você vê igrejas hoje que são igrejas segmentadas. Elas têm público-alvo. Tem isso. A empresa tem público-alvo. Qual é a faixa da sociedade que nós queremos alcançar? Os anunciantes na televisão, eles escolhem os horários pensando nisso. Quem anuncia no horário do Jô Soares, a tendência é que não seja um anunciante que anuncie produtos mais populares. Porque é uma tendência de quem assiste o Jô Soares seja alguém que selecione mais, alguém com poder aquisitivo mais elevado. No Jornal Nacional é Casa Bahia, né? Então, escolhe-se. Qual é o público-alvo que a gente quer? A igreja começa a fazer isso. Insisto, gente, volto a dizer,
estou buscando ao máximo possível ser imparcial. Vamos lá, nome é estranhíssimo, né? Quem conhece Bola de Neve Church? Igreja Bola de Neve. Mas eles se identificam assim, Bola de Neve Church. Se você tem 50 anos, querido, você vai lá, você é um ancião. Tá? Vão te dar uma cadeirinha de roda para você sentar, um lugar especial. Bem-vindo aqui. Os idosos têm com 50 anos de idade. O público-alvo deles é moçada, garotada, turma do underground, turma do surf, da droga, tribos de rua. Agora, interessante, o nome da igreja é Bola de Neve, onde começou, lá em São Paulo. Né? E eles alcançam prioritariamente pessoal de praia. Tanto é que o púlpito não é o púlpito, é a prancha de surf. Né? Já viram isso? É a prancha de surf, no lugar do púlpito. Agora, São Paulo, prancha de surf, né? Quem não sabe, São Paulo tem mar, sim, gente. Tem Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Então tem mar, certo? Estão lá, estão fazendo lá aquilo que eles propõem a fazer. E naturalmente que nós temos muitas discordâncias deles, mas o que eu quero mencionar é isso, eles têm público-alvo. Não estão preocupados em atingir família, pai, mãe, filho, neto, avô. Não, o nosso público-alvo é esse segmento da sociedade. É mais um tipo de igreja que está por aí. Volto a dizer para vocês, vamos lá, pode ser, não afirmo, pode ser a multiforme manifestação da sabedoria de Deus, tantos estilos de igreja, tal, a diversidade, como eu quero ter muito cuidado para que não seja desrespeitoso, mas também pode ser a multiforme manifestação da ignorância humana. Pode ser. Porque no meio desse negócio todo a gente vê muita coisa absurda, ignorante, de quem desconhece. E aí eu que menciono ignorância me referindo ao desconhecimento, mas também me refiro à ignorância, melhor dizendo, menciono ignorância me fazendo referência no sentido pejorativo mesmo. Um tempo atrás, um amigo meu foi participar de uma celebração, de um culto, numa dessas igrejas, assim, bem diferentes. Templo muito cheio, muita gente. E aí, ele viu, de repente, nos corredores entre as cadeiras, não eram bancos, eram cadeiras, de repente começa um camarada a correr. Não é andar depressa, não, é correr. Com a cabeça inclinada para frente assim. Ele ficou assustado, porque estava lá o louvor correndo solto, né? E ele correndo solto, com a cabeça para frente. E aí ele, tomado pela curiosidade, não resistiu, percebeu que quem estava do lado dele era da própria igreja, ele perguntou, escuta, o que está acontecendo com esse irmão aí? Ele foi delicado, não é, irmão? Aí o camarada, irmão, é pelo seguinte, este irmão acabou de receber a unção do touro selvagem. Isso foi na época da Copa de 2006. Eu acho que o mesmo espírito que desceu sobre o Zidane desceu sobre ele ali, naquele dia. Mas não parou por aí, irmãos. Ele viu, como eu disse, eram cadeiras, ele viu as cadeiras se mexendo, aquele troço todo, ele viu um sujeito se arrastando no chão. E agora, e esse aí? Esse aí recebeu a unção da serpente. Então, por isso que eu digo, nem tudo é multiforme manifestação da sabedoria de Deus. Tem muita coisa que está muito mais para a multiforme manifestação da ignorância humana. O que isso tudo tem a ver com a gente aqui, com esse tema que a gente está propondo para hoje, né? Ética no relacionamento entre as igrejas. Primeiro porque eu disse para vocês, eu acho que isso tudo está aí, batendo na porta das nossas igrejas. A gente não pode ser ingênuo, achando que não, nós não temos nada a ver com isso está muito distante da gente. No nosso meio, na nossa seara, enfim, essas influências e essas tendências se fazem bem presentes.
precisamos, então, ter alguns cuidados. Por que precisamos ter alguns cuidados? Porque o movimento entre as igrejas, em função de sermos de um tempo diversificado, pós-moderno, o movimento entre as igrejas aquece. Sai de lá, vem para cá, vai daqui para lá. Concordam comigo, gente? Assim, aquece. Tem muito a ver com lei da oferta e da procura, né? Cada esquina tem uma igreja, enfim. Então você está recebendo gente toda hora, de tudo quanto é lugar. Tem gente saindo da sua igreja toda hora para tudo quanto é lugar. Essa é a realidade. E aí, para você se comportar de modo correto, lidar com isso de modo correto, você tem que pensar nessas coisas todas. Primeira coisa que eu digo, então, é típico desse tempo que os vínculos com a igreja local estão muito fragilizados. Você concorda comigo? Aquele valor que a gente dava, eu faço parte, eu sou batista. Meu pai é batista, minha mãe, o meu avô era batista, o meu bisavô foi um pioneiro batista, Joaquim Coelho dos Santos, que organizou quase 30 igrejas no interior do estado do Rio, na região de Nova Friburgo, ali, Cantagalo, Macuco. Tem toda essa herança histórica, todo esse lastro familiar. Poxa, eu não abro mão disso. Eu tenho vínculos fortes com a denominação, com a nossa história, além das minhas convicções doutrinárias. Queridos, eu quero dizer que isso, que é o meu pensamento, é como eu penso, não é a forma de o homem típico de nosso tempo pensar. Uma característica da pós-modernidade é que não se valoriza o institucional. Valoriza-se o funcional. Eu vou repetir para você. Não se valoriza o institucional, valoriza-se o funcional. Está funcionando bem? Está atendendo as minhas demandas? Ótimo. A identidade denominacional, as convicções doutrinárias. Está funcionando bem? Está atendendo? Eu estou gostando, minha família está gostando, está sendo bom para minha família, esse bom entre aspas está sendo bom, é aqui que eu fico. Enquanto for bom, eu fico aqui. Quando deixar de ficar bom, eu migro para um outro lugar, para uma outra opção, a melhor que eu encontrar, com muita facilidade. Às vezes isso acontece de modo legítimo e, na maioria das vezes, não, de modo desaconselhável. Vamos lá, gente, eu vou citar para vocês rapidamente aqui, pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, meu irmão consanguíneo. Ele morava e mora em Niterói há muitos anos, batista, com toda a satisfação de ser batista como eu sou, como eu tenho. E, óbvio, nós temos a mesma história familiar. E aí, não vou mencionar a igreja, viu, gente? Ele não conseguiu mais continuar como membro da igreja onde ele era membro, lá em Niterói, por causa da ostensiva presença política na plataforma da igreja. Não tentem imaginar, porque eu não vou citar qual igreja, tá bom, gente? Ele disse, olha, chegou um dia que eu já não aguentei mais esse negócio. Eu queria ir, chegava para ouvir a palavra, chegava para cultuar, para orar, mas a coisa da politicagem na plataforma, aquilo estava me agredindo e eu não tinha mais como continuar. Fiquei até um pouco mais daquilo que eu seria capaz de suportar. E aí procurou outras igrejas, e a igreja onde ele conseguiu ver uma seriedade na época foi uma igreja presbiteriana, Betânia de Niterói. Ele falou, eu tive que me render, sou batista, creio naquilo que a gente crê, sou convicto, mas eu estou sendo muito alimentado lá. Então, serei funcionalmente membro da Betânia, mas aqui no coração e nas minhas convicções eu sou batista.
falei para ele, isso é típico de nosso tempo. Aí aconteceram algumas circunstâncias particulares na vida dele. Casado, ele teve que migrar para, nesse período de 20, 25 anos, migrou. E hoje ele faz parte de uma outra igreja chamada Igreja Plena. É uma comunidade independente. Hesitou muito, não fez isso assim de modo simples, como quem troca de roupa, mas teve que fazer. Segundo as argumentações dele, eu até entendo, meu irmão, muito próximo meu, até entendo os motivos dele. Mas é típico de nossa época, de nosso tempo. As pessoas hoje são muito mais funcionais do que institucionais. Ele até hesitou um pouco, poxa, nossa instituição batista. Mas tudo bem, meu coração continua sendo batista. Então a gente está lidando com isso, gente. Preciso pensar bem nisso. Aliás, diga-se de passagem, né? Um decano já falecido do presbiterianismo no Brasil, o reverendo Antônio Elias, ele falava: se as suas ovelhas estão buscando outros apriscos, não basta reforçar a cerca. É preciso melhorar a qualidade do pasto. Né? Profunda a fala dele. Para nós, pastores, pensarmos muito sobre isso. Segunda coisa, a gente tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque nesse tempo em que se busca o prazer, o lúdico, está se construindo a ludoeclesiologia. Eu tomo esse termo emprestado da psicologia. Quando a gente faz psicologia com crianças em clínica, a gente chama isso de ludoterapia. Os psicólogos aqui sabem muito melhor do que eu. Eu cursei psicologia, mas estou aí muito tempo afastado disso. Ludoterapia é, no consultório, tem que ser todo um aparato, todo um instrumental para lidar com a criança de modo lúdico, porque a criança brincando, ela transpira, ela revela, ela fala, ela dá insights para a gente, para o terapeuta, a gente capta as coisas, a gente acaba descobrindo numa brincadeira, noutra, qual o problema familiar, o pai, a relação com o irmão, com a avó, com a mãe, enfim. Parece que a igreja está virando esse negócio, ludoeclesiologia. A gente tem que divertir a turma, porque senão o pessoal sai. Né? Tem que divertir o pessoal para a gente pegar, segurar enfim. Cuidado, querido. É interessante que você seja criativo, não quero dizer que usar ou lançar mão de recursos criativos seja por si só ruim. Também não quero dizer que o lúdico por si só é ruim. Nosso exímio professor de história, pastor Novaes, está aqui, pode dizer isso com muito mais propriedade do que eu. Houve um tempo em que se questionava, né? Jesus sorriu? Será que sim? Será que não? Porque o sorriso é a antessala do pecado, é o prazer, é a sensação de satisfação. Isso para você, então, derrapar para o pecado então, não se podia sorrir. Ou seja, os grandes teólogos, aqueles que se aprofundavam na espiritualidade, eram pessoas sérias, contritas. Né? Aqueles que leram Humberto Eco, O Nome da Rosa, tem lá um diálogo muito interessante entre dois padres, um deles conservador, chamado Jorge de Burgos, um idoso, que era quem cuidava dos manuscritos na biblioteca do mosteiro. Ele era conservador, sério. E o outro, um avant-premier, né, chamado Guilhermo de Baskerville. E aí Humberto Eco desenvolve páginas e páginas e páginas daquele romance, os dois discutindo. Jesus teria sorrido ou não? Porque isso foi uma questão séria. A coisa do lúdico te empurra para longe da seriedade, da espiritualidade.
da profundidade. O lúdico te mantém na superficialidade. Então, não, aí vamos condenar também qualquer coisa que se faça criativamente, para que a gente tenha novos formatos, para que a igreja seja... Não quero chegar a esse extremo. Mas cuidado, para que você não use o lúdico na sua igreja, a fim de segurar as pessoas e trazer as pessoas, e vamos lá, de modo proselitista, né? Aquela igreja ali é muito conservadora, caramba, eu vou fazer o inverso do que eles estão fazendo, que eu vou trazer pelo menos metade da membresia de lá para cá. Meu irmão, se você lançar a mão do lúdico para fortalecer a sua igreja, pense no reino de Deus. Não faça proselitismo, não, seja ético, seja correto nisso, há limites. Todos nós já ouvimos em algum lugar alguém que muitos anos atrás disse, olha, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem muita coisa que não convém. Você não pode chegar e dizer é pecado, é transgressão, é ilícito. É lícito, mas não convém. A sabedoria, a prudência recomenda que não. Então, seja criativo para que você atraia pessoas para a sua igreja, gente que não conhece o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Gente que precisa da graça, gente que precisa da luz, gente que precisa de Deus. Não faça do universo evangélico um mercado que você vai disputar a tapas, lançando mão de todos os recursos possíveis. Ovelhas, que não são ovelhas, são fiéis, são seguidores, entre aspas. No meio dessa tendência toda, ser correto, ter bom senso, ser ético, é fundamental, porque senão a gente perde as estribeiras. Aí vale tudo, o negócio é a igreja está cheia. Aí parte-se para todas as alternativas possíveis. Dispensaria dizer, sejamos capazes, gente, de rejeitar frontalmente, radicalmente, qualquer coisa que caracterize o proselitismo. Qualquer coisa, você não está ajudando em nada o reino de Deus. Vem uma leva de gente da outra igreja para a sua, porque agora você apresentou uma nova metodologia mais atraente, mais... O reino de Deus não ganhou absolutamente nada com isso. Então coloque o seu foco. Eu quero ver vidas transformadas pelo Senhor Jesus. Eu quero ver pessoas se encontrando com a graça, com a luz, com Deus. Quero batizar novos irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o meu foco. Esse é o meu foco. Não quero tirar a gente de outra igreja, não quero ficar disputando ovelhas a tapa com o outro, com o vizinho. Isso não faz sentido. Pode fazer sentido para o meu bolso. Vou ter mais dízimo, mais oferta, enfim. Mas como eu não estou aqui para ganhar dinheiro, é pobre demais existir para ganhar dinheiro, gente. É muita pobreza. Existem coisas muito mais elevadas, muito mais ricas, muito mais interessantes do que viver para ganhar dinheiro. Terceiro lugar, eu diria para vocês, a gente já caminha para o final, sejamos capazes de rejeitar radicalmente qualquer recepção, qualquer movimento entre as nossas igrejas que sejam geradores ou que seja gerador de cisma. Olha, estão vindo 10, 15, 30. Se eu percebo, se cheira cisma, racha, movimento divisório, isso não faz parte, não aceito. Algum tempo atrás, lá em São Paulo, um irmão pediu carta para a igreja. Tá bom, maravilha, veio de uma outra igreja, recebemos. Mais ou menos um ano depois, ele foi ao gabinete conversar comigo com uma carta. E ele disse, pastor, leia aqui, porque eu já mandei xerocar, já estou com mais de 1000 cópias,
Eu tenho os endereços todos porque eu consegui lá na secretaria da minha ex-igreja. Já separei o dinheiro e eu só quero o seu aval para amanhã eu botar essas cartas no correio. Todos os membros da igreja vão receber com duras críticas ao pastor. Aí eu fui naquela hora meio neopentecostal e disse, está amarrado em nome de Jesus. Falei para ele, se você deseja continuar sendo membro dessa igreja, você vai rasgar esse negócio agora. Porque nós vamos ter que submeter você à disciplina se você fizer isso. Porque ele me trouxe assim ainda, ó, tem ganho, você terá dividendos nessa história. Essa carta vai gerar um tumulto na igreja e a gente vai trazer um bocado de gente para cá. Então, gente, a gente tem que ser muito vigilante com o caráter da gente. Por isso que Paulo disse, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu volto a dizer, isso se estende para além da moralidade sexual também. Tem a ver com caráter, com bom senso, com a integridade do ser. E pela graça de Deus eu consegui persuadi-lo a que abdicasse daquela ideia radicalmente. Tá? Penúltimo lugar, gente, há perdas que são ganhos e há ganhos que são perdas. Pode ser que você perca alguém, pode ser que alguém saia da sua igreja para outra igreja e você não está perdendo, você está ganhando. E pode ser que você receba alguém que você não esteja ganhando, você está perdendo. Pense muito bem nisso. Tá? Não quero me prolongar muito, nosso horário já está chegando ao limite, mas mais ou menos 15, 16 anos atrás, aproximadamente, talvez um pouco mais do que isso, surgiu lá em Campos, e eu digo isso com muita reverência e com muito respeito, gente, surgiu em Campos um movimento no nosso cenário batista, lá na Associação Batista da Planície, que era um movimento neopentecostal hard, desses assim, bem radicais. Uma igreja batista que hoje não é mais batista, localizada, com um templo bem expressivo, no extremo da cidade. Ela começou a fazer clínicas nessa direção, só para os irmãos entenderem a coisa de jogar no chão, jogar paletó e cair e tal, enfim. Aquela coisa toda, né, que floresceu no Brasil lá na década de 90, final dos anos 80, 90, hoje isso já passou. Isso é muito típico desses movimentos, eles são sempre sazonais, a coisa vem, fica um tempo, depois entra em declínio e desaparece. E essa igreja embarcou nessa caminhada, né? E aí, um pastor que foi pregar no outro extremo da cidade, e que não fazia parte desse movimento, chegou lá, pregou na igreja no outro extremo. Mas assim, mais ou menos, Campos não é uma cidade grande, mas de carro daria mais ou menos uns 30 minutos, porque são extremos mesmo. Quando ele terminou de pregar, o irmão que estava lá naquela igreja, lá do outro extremo, pastor, o senhor me dá uma carona, porque eu moro lá naquela outra região. Tá bom, vamos. E ele voltou, conversando com o pastor e fazendo elogios a esse movimento, né, ao pastor lá desse movimento. Puxa, que bom, corajoso, e pá. Quando chegaram perto da casa do irmão, o pastor que estava dando carona perguntou, escuta, irmão, se você se identifica tanto com esse movimento que está aqui, é quase que em frente à sua casa. Não entendo, não faz sentido, porque se atravessa a cidade para ir lá do outro lado, no outro extremo, para ser membro da igreja lá, e você sabe que o seu pastor não se identifica com essa proposta. Pede desligamento lá, vem para cá, fica aqui. Aí sabe o que o irmão disse para ele? Não, pastor. É porque a visão que Deus deu para o meu pastor é uma visão apostólica. E o meu pastor me disse, olha, fica lá na igreja onde você está, porque é lá que Deus quer te usar, e nós vamos ajudá-lo, e você vai influenciar, e daqui a pouco a sua igreja, o seu pastor, estarão sendo abençoados pelo nosso movimento aqui. Exatamente isso. Pois bem, isso é uma realidade, né? Pode ser que
receber alguém assim seja uma tremenda de uma perda. É desonesto, é falta de caráter, falta de transparência. Não seria muito mais ético da parte desse pastor que alegava receber uma unção apostólica de Deus, dizer, olha, essa é a nossa experiência aqui, irmão, é nossa, é nossa. O outro ministério, ele é servo de Deus, deixa ele seguir na direção dele. Então, se você está lá e você não se identifica mais com o seu pastor, então não perturbe a ordem lá, venha para cá, fica com a gente aqui. Mas o camarada espiritualiza o raciocínio, o discurso, não, Deus quer te usar lá. E você vai influenciar, e você vai ser usado pelo Senhor lá. Aí fica tudo bonitinho, né? Bem maquiado por essa espiritualidade que camufla um mau caratismo. Uma ausência completa de senso de ética, de respeito ao ministério vizinho ou ao outro ministério mais distante. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá bom, gente? Por último, eu tenho que reconhecer, nesse relacionamento entre igrejas, se a pessoa de fato, ela, ainda que não haja divergência doutrinária, ainda que não haja um confronto, um conflito de visões do ponto de vista bíblico, doutrinário, denominacional, não tem conflito. Eu não posso dizer que o pastor que agora assumiu a minha igreja está aí fraturando a nossa coluna doutrinária. Não, ele é correto, ele prega a palavra e tal, mas o perfil dele, o estilo dele, o jeitão ministerial dele, eu não estou conseguindo me encaixar. Então, seja honesto consigo mesmo, seja honesto com o seu pastor. Aí sim, não tendo mais como harmonizar, busque uma outra igreja de modo muito correto, de modo muito íntegro, faça parte dessa outra igreja, ou diga para a sua ovelha, irmão, estou percebendo que a gente não consegue caminhar junto, você é bênção, você é um servo de Deus, você é sério, você com a sua família, e se você não consegue conviver bem mais com a gente, olha, a gente vai orar junto, e eu até te ajudo para que você se encaixe, lógico, mas se você ficar aqui é o melhor. Essa sinceridade, gente, olhe nos olhos, compaixão, amor, como a gente acabou aqui, dá-me um coração igual ao teu, Senhor, que mesmo quando for necessária essa mudança, que haja correção, sinceridade, coração que seja coração semelhante ao do Senhor, né? Queridos, são algumas ideias que a gente traz para os irmãos. Como eu disse para vocês, começamos aí do muito amplo, geral, o nosso tempo e as ideias e o pensamento de nosso tempo que influenciam as nossas igrejas e quais são os procedimentos práticos que a gente deve ter baseados na ética, na integridade, na correção nesse tempo que a gente está vivendo. Espero que de alguma forma a gente tenha ajudado para que os irmãos caminhem bem com relação a isso. Que Deus os abençoe, queridos. Amém.